Gente, Zé Carlos Faria, ele mandou um currículo aqui muito gracioso para mim. Zé Carlos Mimimi, depois ele vai explicar por quê isso. Identidade secreta do gado arrependido, atualmente patriotário arrependido. Cineasta tardio, cronista esportivo tardio, árbitro de futebol e peladeiro frustrado. Ele estudou no Colégio de Aplicação da UFRJ, fez engenharia de produção na UFRJ, administração na FGV, direito na UERJ, arquivologia. Olha só, vou perguntar para ele por que ele estudou tanto assim. Experiência profissional, ele foi da Defensoria Pública da União, Banco Central do Brasil, trabalhou na RFFSA e no DNR, engenheiro, DNR. Faria, explica para a gente primeiro o seguinte, você fez 4 graduações, é isso? Foi. Como é que alguém faz 4 graduações assim? Mudando, eu comecei com a área tecnológica, né, técnica, com engenharia, porque eu gostava de matemática, dava aula de matemática, e naquela época era assim, era medicina, direito ou engenharia, né? E quem gostasse de matemática fazia engenharia. Aí, pronto. Aí me decepcionei com o curso, só terminei porque criaram, na época, um curso que não era tão engenheirês assim, a engenharia de produção. Eu sou da segunda turma da UFRJ. Até na hora de escolher, estava no balcão assim, e tinha terminado o básico, e um colega do lado, o baiano, eu falei, você vai escolher o que aí, baiano? Ele falou, não, vou escolher aqui engenharia de produção. Eu falei, o que é isso? É mais ligado à administração. Eu falei, então é essa mesmo que eu vou, porque fazer civil, mecânica, não dava. Depois eu fui fazendo concurso público, você começa a estudar muitas matérias de direito, né? Direito administrativo, constitucional, e fui me interessando e fiz o meu filho estava fazendo vestibular na época, e aí, para dar uma força para ele e tal, eu fiz o vestibular para direito, na UERJ, isso em 2003. Aí passei, e aí a minha mulher falou, mas agora você vai fazer a faculdade, não era para ajudar só o Cláudio? Falei, mas eu passei em uma das melhores faculdades, como é que eu não vou fazer? Aí fiz direito, e isso me proporcionou eu era funcionário do Banco Central, ser cedido para a Defensoria Pública da União, onde foi realmente a minha realização profissional já no final da minha vida profissional. E depois você ainda arrumou tempo para fazer arquivologia. Essa arquivologia, porque eu tenho muitos papéis e coisas aqui, jornais guardados. E aí prometi à minha mulher que eu ia fazer esse curso e assim ia estar tudo arrumado no final do curso. O curso eu fiz, mas essa parte da promessa ainda não está cumprida. Ou seja, uma vida vivida intensamente, né? Do ponto de vista profissional, e creio eu que do ponto de vista também da vida vivida, enfim, de você ser... Você vai renovando as amizades, né? Vai tendo sempre contato com a galera mais nova. Essa turma que eu entrei em 2003 na UERJ foi a primeira turma das cotas, e raciais e econômicas também. E aí trouxe uma variedade, uma vivência incrível, de você proporcionar... Você pegou 4 momentos diferentes do ensino superior no Brasil. Dá até um livro isso. Pode fazer um livro. Peguei... A engenharia foi na época da repressão, entrei em 70. Sim. No primeiro ano da faculdade, colegas meus, muito próximos, amigos, foram presos. Você viveu intensamente essa questão da ditadura? Foi difícil para você? Como é que foi isso aí? Isso está no meu filme, né? A minha formação familiar, meu pai, minha mãe e parentes mais próximos eram udenistas, lacerdistas, né? Mas aí, para minha sorte, eu entrei, mas ele não é direita civilizada, né? Não era essa extrema-direita bolsonarista absurda que tem hoje. E aí eu entrei para o colégio de aplicação. O colégio de aplicação foi quando se deu a minha virada ideológica, isso eu coloquei no filme, porque eu comecei torcendo pelos americanos na Guerra do Vietnã e terminei torcendo
dos vietnamitas e vietcongs. E eu tive um professor de história que foi nosso paraninfo do ginásio, o professor Ilmar Roloff, que essa expressão é usada até hoje e eu ouvi a primeira vez, que é o Complexo Industrial Militar Norte-Americano, que está sempre interessado em que se tenha alguma guerra para eles poderem fazer juiz aos seus lucros e tal. Então, até hoje, os Estados Unidos sempre está com uma guerra em alguma parte do mundo para poder municiar esse complexo industrial militar. Acho que é o Kissinger que está aqui, né? Não, esse é o Lincoln Gordon. Ele apareceu. Esse aí que era o embaixador aqui na época do golpe. Embaixador na época do golpe. Que aparece muito nesse filme do Camilo Tavares, que é ótimo, é O Dia que Virou 21 Anos. O Dia que Virou 21 Anos. Vamos falar um pouco desse filme aqui, porque primeiro explica uma coisa, são imagens aqui do filme do Zé Carlos Faria, Cemitério Park. A gente vai falar um pouquinho do filme daqui a pouco. Agora explica por que o Mimimi. O pessoal conhece você como Mimimi. É isso? A tabuleta está aqui atrás ali. Está aí atrás? Chega de mimimi. Está aqui, ó. Chega de mimimi. Milico, milícia e mito. Em 2021, quando começaram aqueles protestos contra o Bolsonaro, eu criei uma fantasia do gado arrependido. Eu ia com a camisa amarela da seleção, uma faixa, gado arrependido. Depois eu sofistiquei e coloquei aquele chifre, que tem um chifre aqui. Mas eu, no primeiro momento, numa manifestação, eu fui só com a camisa, essa faixa e esse cartaz. Porque era uma forma de você inverter esse slogan que o Bolsonaro cansava de falar e tudo era mimimi, fica de reclamação, para de chorar, mimimi para cá, mimimi para lá. Aí eu incorporei esse jargão e concordei com ele, chega de mimimi, mas aí você tem que parar, chegar de quê? De milico, milícia, mito, e depois tem outros mis também, micheque, miséria, misoginia. Na época também, se você quisesse, aqueles ministros todos, o Aras, ministro Aras, ministra Damares, ministro... Então, tem muito mi para a gente... Mi que não acaba mais, que é uma nota musical tão linda também, mi, do, ré, mi, né? Temos o mi aí. Ô Zé Carlos, e você é um carnavalesco também, né? Sim, essa fantasia do gado arrependido eu comecei a usar no carnaval. A versão anterior era coxinha arrependido, na época do Temer. Depois virou bosomínio arrependido. Depois é o gado, e agora está na quarta versão, que é o patriotário arrependido. Não, e você fez o da Páscoa também, né? Coelhinho. Aquela lá eu sou torcedor do Fluminense, mas torço também pelo América Mineiro. E o mascote do América Mineiro é o coelho. E aí eu saía só com a camisa do América Mineiro, e aí, de repente, tinha muito mineiro aqui em bloco no Rio, e aí o pessoal, coelho, coelho, coelho. Eu falei, mano, que coelho é isso aí? E aí eu vou mostrar para vocês. O mascote era o coelho, aí botei as orelhinhas, criei essa fantasia do... Espera aí que eu tô baixando aqui para mostrar para vocês o Zé Carlos Faria em ação no Carnaval e também manifestações pela democracia, contra o fascismo, né? Você teve em todas também, né, o Zé Carlos? Eu acho que a gente tem que ir para a rua, pô. Tem que agora teve essa manifestação grande lá do excrementíssimo, né? Eu gosto de chamar de excrementíssimo, o pessoal do Galantes fez que chama de excrementíssimo, o Helder. E outro dia, em alguma live, alguém explicou por que a esquerda não vai para a rua, porque quer dizer, foi aquele sufoco, né? Para tirar o Bozo, tiveram muitas manifestações, mas agora está numa coisa meio blasé, assim, quer dizer, conseguimos o poder, e você também, como é que chama? Criar uma motivação, né, para ser a favor é mais difícil, quer dizer, ser contra, ser oposição, é mais fácil de
motivar o pessoal a ir para as ruas. Mas eu procuro e sempre, vou sempre com essa fantasia do gado, e justamente para motivar Deixa eu colocar essa algumas aqui, ó. Vamos começar aqui. Essa aqui, você estava na Papuda, né? Foi o carnaval desse ano, Não, né? foi desse ano, é. Essa aí já é o Patriotário. E esse aqui do lado tá fantasiado de Xandão, né? O cara botou um plástico na cabeça. É sensacional isso aqui, né? E a placa de mimimi ali embaixo, fazendo parte também, e o chifre. E a faixa ali está Patriotário. Essa já é a quarta versão. Tem uma outra aqui, que você teve uma... Quem que é essa mulher que teve aqui com você? Essa aí ela estava de algema e tal, aí eu brinquei, porque até eu estava preso em boa companhia, ela também está com a camisa da seleção brasileira. Estava de patriotária também. É. Um pouco nessa linha. Deixa eu pegar aqui mais uma. Essa aqui, você está com a mesma fantasia, né? Eu gostei dessa grade aqui, né? Ficou bonitinha, né? Isso deu um trabalho, isso aí é artesanal, isso aí é o meu irmão. Artesanal, né? Com cabo de vassoura, passei spray. Aqui, esse é mais meu irmão. uma. Esse é o autor do cartaz, ele é caricaturista, é o meu irmão Milton. Ele que está de palhaço aí. Tá aqui. Mais uma. Esse aí é ótimo, ele estava ali ele tinha uma identificação assim, que era G-E-N Ocídio, General Ocídio, esse militar de pijama aí. Aí você vai encontrando com as pessoas. Esse aí é o Tarcísio, é o nosso deputado federal. O Tarcísio Mota, que está de vovó Mafalda? O que é isso aí? Não, está de Barbie. Isso aí foi o dia do aniversário dele, aqui na Praça São Salvador. Tarcísio que foi ameaçado também de morte por nos depoimentos do Rony Lessa, né? O nome do Tarcísio estava lá também. Do Freixo. Todos visados, né? Ele é um vereador. Esse é o Glauber Braga. Glauber Braga, com você aqui. E essa aqui, que é a minha preferida, que é o Zé Carlos Faria de coelhinho da Páscoa, né? Aí quando tem a Páscoa, é tradicional eu botar nas redes sociais desejando feliz Páscoa. E aí esse escudo aí é do América Mineiro e esse bonequinho também do América Mineiro. Você ficou bem de coelhinho. Olha, tá rodando aqui o seu documentário enquanto a gente vai conversando, e as imagens são muito interessantes, são imagens raras, né? Fala um pouquinho pra gente o que te levou a fazer esse documentário, que ele tá na plataforma Vimeo, mas acho que se as pessoas aqui, por exemplo, quiserem assistir, eles têm condição de assistir? Tem, eu mandei a senha para você, pode botar. Isso aí é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Conta um pouquinho, então eu vou divulgar aqui para o pessoal. Qual que é o seu objetivo? Qual que foi o seu objetivo, a sua sensibilidade em fazer esse registro aqui? Por que o nome Cemitério Parque? Esse foi o segundo documentário que eu fiz. O primeiro foi numa oficina do Arquivo Nacional com material do Repórter Esso, que é o Testemunho Ocular da História, que é um filme mais curto de 7 minutos. Esse aí, como você comentou, eu fiz arquivologia na Unirio e me interessei por essa parte de preservação e arquivos audiovisuais. Então, o meu TCC, além de ter a parte escrita, lógico, esse documentário foi incorporado a ele, é uma média-metragem de 30 minutos. Eu sempre morei aqui do lado do Parque Lage. Na época, eu tinha 14 anos e o Lacerda era o governador do antigo estado da Guanabara. E ele fez uma solenidade aqui de tombamento do Parque Lage, a qual eu assisti. E eu, na condição de lacerdista, com 14 anos, todo entusiasmado, fui lá, cumprimentei ele uma vez, depois eu dei uma volta para cumprimentar o Lacerda de novo. Depois ele brigou com o Roberto Marinho, porque ambos apoiaram o golpe, porque ia ter uma eleição em 65, e ele já era candidato indicado pela UDN. Mas os militares, com o golpe, gostaram do poder, o Castelo Branco prolongou o mandato dele, né? E aí o Lacerda brigou com o Roberto Marinho.
E quem era proprietário dessa área grande aqui, que tem um palacete maravilhoso ali, era o Roberto Marinho, o Armando de Mello, pai do Collor de Mello, e o banqueiro Moreira Salles. Eles tinham uma imobiliária e a ideia deles era construir ali um condomínio de luxo, ou, segundo uma versão do Lacerda, construir ali um cemitério. Por isso o nome Cemitério Parque. Então, nesse filme, nesse documentário que eu fiz, não existem cenas gravadas do discurso do Lacerda. Mas aí eu pesquisei no Arquivo Geral da cidade, da prefeitura, o áudio do discurso da Rádio Roquete Pinto. E pesquisei no Arquivo Público do Estado fotos desse evento. E, então, esse é o fio condutor do filme, o tombamento do Parque Lage. Mas ali a minha história também, isso é o caso do triplex, aí é ótimo. Eu coloco ali a minha história, né? A minha conversão, como é que minha iniciação na política, essa passagem pelo colégio de aplicação, movimentos estudantis, quer dizer, a minha transformação ideológica com o contexto. Então, além desse material de arquivo, eu consegui no Arquivo Nacional também, no IFAM, o processo de tombamento, eu junto também fotografias e material do meu acervo, que eu consegui juntar, não tão bem organizado ainda. E aí conto essa história, conto também, ao final, não vou dar spoiler, porque o Parque Lage ele foi cenário de muitos filmes, né? O Terra em Transe, o Macunaíma, aquela cena histórica lá da feijoada na piscina, né? do Jardel Filho caindo dentro da piscina. Tem um filme do Cacá Diegues também, que agora esqueci o nome. O enterro, o corpo do Glauber Rocha foi velado lá no Parque Lage. E aí eu descobri um filme raro sobre a história do Frei Beto, com Nelson Xavier, como um filme de 16 milímetros. Está no YouTube, chamado Martírio... Agora já esqueci. E que foi gravado no Parque Lage. Esse filme, o Nelson Xavier representando o Frei Tito de Alencar, né? Que eu não sei se todo mundo conhece a história. Ele era daquele grupo dos dominicanos, do qual o Frei Beto fazia parte. Foi preso, barbaramente torturado pelo Fleury, né? Lá em São Paulo. E ele foi trocado pelo embaixador, acho que o suíço, aqueles 70 presos políticos. Ele foi para a França, mas atormentado, né, pela tortura, ele veio a se suicidar em Lyon, na França. Ele primeiro foi para o Chile, depois para a França. Então, eu junto essas histórias todas e fiz esse filme. E o título em função desse tombamento, que é o fio condutor do filme. Olha, gente, deixa eu só falar aqui com o pessoal, também vou para o bate-papo aqui para a gente trazer um pouquinho a reação, aqui os comentários do nosso público. Está aqui o link para quem quiser assistir o Cemitério Parque, o link do Vimeo e, na sequência, a senha. A senha é Parque Lage, tudo junto, minúscula. Está no bate-papo aqui, não precisam copiar. É só você, na verdade, copiar com o mouse, né? Ou então com o celular, para vocês terem acesso a esse filme. Tem um outro filme do Zé Carlos que está no YouTube também. Daqui a pouco a gente vai falar dele e eu coloco o link aqui para vocês também. Deixa eu só tirar esse comentário para a gente trazer outros comentários aqui do nosso público. Olha, a Sari está dizendo aqui, eu quero votar no Thiago Lula. O Thiago é uma figura adorável, realmente, né? A família do Lula, acho que o Zé Carlos estava aqui no bastidor, né, quando o Thiago veio aqui. A família do Lula nunca se expôs, né? Aliás, era meio que uma regra, assim, até hoje, aliás, né? Agora, o Thiago é um menino, né, que está ali, está se movimentando, né, tem vida própria e tudo mais. Ele vai com tudo. É uma coisa importante para a gente que ele faça isso. A Vivian está dizendo, Brito, inteligência além da vida, aqui eu elogio para o Brito, tomara que ele não escute aqui para não ficar todo metido, né? Lília Oliveira, não tem dinheiro que pague a live com esse trio? Obrigado, querida.
Vive, que inveja do Faria, sumidade. Edson Antunes, os militares confiscaram a Paner porque o dono era amigo de Jango e havia mandado de um avião para buscá-lo em Paris. Logo após a Paner virou a Varig. É tanta sujeira na história brasileira. A Vivian está aqui dizendo I am so sorry, Condão. São ótimas condições para assistir sua live, incontáveis advertises. Mais comercial que live. Tá tendo muito comercial aqui no YouTube. Depois eu vou calibrar isso aqui. Ô, Zé Carlos, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Eu me lembro que quando eu estava com o Miguel Paiva aqui uma vez, você acho que apareceu no bate-papo, e vocês são amigos, né? Quer dizer, vocês estudaram juntos no colégio da UFRJ, é isso? É o colégio de aplicação da UFRJ. É um colégio, um ensino público de qualidade, que se mantém por longo tempo, e era um colégio que sempre teve essa, como é que fala, escola sem partido, sempre foi uma escola com partido, porque era o espírito crítico, era um colégio que você discutia assuntos políticos, e eu estudei numa época complicada. Eu entrei para lá em 63 e saí em 68. E professores foram perseguidos também, chegaram a ser presos e torturados. Vários contemporâneos meus foram para a militância, inclusive até para a luta armada. O Carlos Mink, que foi meu colega de turma, o Cid Benjamin e o Cezinha também eram contemporâneos. E quem estudou lá também, o Paulo Henrique Amorim, ele era presidente até do Grêmio quando eu entrei, mais velho. O Franklin Martins estudou lá também, o Zé Rodrigues, aquele conjunto que depois virou o Boca Livre. Ele surgiu como Momento 4, acompanhando o Edu Lobo naquele ponteio, naquele festival lá da Record, que ganhou. Era o Ricardo Vilas, o Zé Rodrigues, o Davi Tibel e o Maurício Maestro, que depois eles formaram o Boca Livre. O Zé Renato, né? O Zé Renato. O Zé Rodrigues depois foi fazer um grupo próprio e tal. Então, você era um colégio muito arejado. Você tinha, no aniversário do colégio, você tinha o Vinícius Moraes ia lá, o Baden Powell, você tinha shows assim lá no auditório. O colégio ainda existe, não? É aqui na Lagoa, ele existe, colégio de aplicação da UFRJ, existe aqui até hoje. Meu filho estudou a parte do segundo grau lá, um colégio de excelência até hoje. E o Miguel foi meu colega. O Miguel, na verdade, ele era uma turma acima da minha, e aí ele repetiu, e aí caiu na minha turma. E como ele comentou, nós tínhamos um jornalzinho lá, o Grêmio, né, chamado A Forja. E ele iniciou a carreira dele como caricaturista lá nesse jornal. E uma coisa que eu me lembro que ele comentou, eu tenho até exemplares desse jornal aqui, antes mesmo da censura nos jornalões, que até um exemplar aqui de 66, o jornal saía com colunas em branco. Peguei até um título aqui, O Militarismo no Brasil. Aí lá embaixo, o comentário, quer dizer, isso foi uma posição dos alunos, mostrar que o jornal estava sendo censurado. Então, optou por sair com essas colunas em branco. Isso eu mostro no filme também. Isso depois foi para os jornalões, né? Se bem que os jornalões enchiam para disfarçar, né? Enchiam com receita de bolo, poesia do Camões. E, então, já tinha esse tipo de censura. Era uma diretora lá, que a gente chamava a Coronel de Saias, que já impunha esse regime lá dentro do colégio. Você também ataca de articulista, de colunista no site GGN, do nosso queridíssimo Nassif, e você falou sobre futebol, sobre a história do futebol. Tem uma crônica linda sua, que é sobre a bicicleta imperfeita do Pelé, que é uma foto, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui na tela, porque é uma foto icônica do Pelé, né? Essa aqui, tá aqui, ó, a bicicleta imperfeita do Pelé, por Zé Carlos Faria,
É uma foto espetacular no Maracanã. E aí você conta a história dessa bicicleta, porque você estava lá, né? Você estava nesse momento lá. Testemunho ocular da história. Testemunha ocular. Conta pra gente a história dessa foto e desse momento aqui, desse jogo. Essa foto aí, acho que mundialmente conhecida. Ela serve de logomarca do Museu do Pelé. Foi feita pelo Alberto Ferreira, um excelente fotógrafo do Jornal do Brasil. Esse aí, serviu da Shell, né? Isso aí era uma propaganda da Shell, um plástico da Shell, aí isso é do Museu do Pelé. Esse jogo era um jogo amistoso aqui em 65, aqui no Rio, no Maracanã, e o Brasil ganhou de 5-0. O Pelé fez 3 gols. E eu cheguei atrasado, porque tem muito trânsito e tal, mas eu, por sorte, assisti os 5 gols, que os 5 foram no segundo tempo. E a foto, o movimento, plasticamente, assim, estático, ele é maravilhoso, né? A composição da foto. Mas isso aí não foi nenhum dos gols, nem essa bola aí foi em direção ao gol, foi uma jogada bizonha. O Pelé tocou mão na bola, a bola foi assim, passou assim na pequena área, foi um tiro espirrado, nem foi em direção ao gol, e não resultou em nenhuma jogada perigosa, nem nada. O início dela é até bem interessante, tem no YouTube esse lance, o Garrincha vai na ponta, cruza e o Pelé faz esse movimento maravilhoso. Então, por isso que eu chamei E é conhecida, se você botar a bicicleta perfeita do Pelé, Mas essa bola meio que espirrou, assim? Espirrou e saiu paralela, assim, a pequena área, e o back da Bélgica chegou... Mas a foto é absolutamente... Tem muitas fotos do Pelé que são interessantes, aquela do coração... Lembra, né? O suor dele fez o desenho do coração, que foi um jogo que o Brasil precisava virar, né? Um jogo difícil, né, para o Brasil. Não, aquela foto foi no Maracanã, não sei se foi um jogo muito importante, mas é belíssima aquela foto. Hoje até você, com efeito de Photoshop, tal, você pode até fazer, mas aquilo ali... mas aquilo foi totalmente real. O suor dele formou aquele coração enorme no peito. É lindíssima também aquela foto. O fotojornalismo, a gente critica tanto o jornalismo brasileiro, mas para que o jornalismo melhore, né, suas premissas e tudo mais. O jornalismo político brasileiro é muito... Né? Agora, o fotojornalismo é espetacular, né? Os registros que a gente tem, isso tudo está no teu documentário, né? Você utiliza muitas fotos, né, no seu documentário. Também. Basicamente, eu refiz, né, reconstituí o tombamento do Parque Lage, quer dizer, mais especificamente sobre o Cemitério Parque, né? Mas tem várias fotos e filmes também. Na verdade, esse é um filme de arquivo, você não tem entrevistas, não tem... não tem narração em off, né? Não, a narração em off é minha. A narração em off, tem uma narração em off. A narração em off é minha, mas tem, de cinejornais, tem o áudio original, né? Que fica bem interessante também você escutar aquela impostação, né? Sim, clássica, né? E sempre me remete à ditadura, né? Sempre. Aquela coisa do Canal 100, né? Canal 100 é anterior à ditadura, é bem anterior, né? Agora, você também escreveu sobre a lenda, né? Como é que é? A lenda que supera o fato e que daí imprima-se a lenda. Eu achei que essa frase era uma frase muito rodriguiana, né? Parece aquela assim, se os fatos são contra mim, melhor para os fatos. Conta essa história, porque você fala aqui de uma jogada que o Garrincha ficou com a fama e que o Vavá que fez a jogada. Como é que é isso aí? Não, essa frase é a frase final daquele filme O Homem que Matou o Facínora. John Ford. A história é que o James Stewart, né, que era um advogado fraquinho e tal, ele fica com a fama de ter matado o Facínora, que era o Lee Marvin. Mas, na verdade, foi um amigo dele, que era pistoleiro, que era o John Wayne. Mas teve um duelo, o James Stewart, que era mata,
quer dizer, para todo mundo mata o Facínora, mas é o João que mata. E com isso ele cresce, ele vira deputado, senador, vai para Washington, e quando ele volta, ele está um grupo de jornalistas e ele contando a história, é um flashback. E aí ele faz essa grande revelação, que não foi ele que matou o bandidão lá. Aí tem um repórter, a cena é ótima, tem um repórter que está anotando, aí amassa o papel e joga fora. Aí ele fica assim, surpreso, e o repórter fala essa frase: se a lenda supera o fato, imprima-se a lenda. Se até hoje foi você que matou, vai e aí você sendo... tomou emprestado para falar dessa questão do futebol. Não, eu tomei emprestado, na verdade não tomei emprestado. Essa foto eu tenho a revista da época e sempre me incomodava. Se você botar Garrincha aí, essa foto vai aparecer, é uma foto do primeiro jogo na Copa de 62, contra o México, o Brasil ganhou de 2-0, e tem um jogador cercado por 8 backs mexicanos. Tem versões dessa foto que ainda aparece o goleiro, que era o Carvajal. Então seriam 9 jogadores. E não aparece nenhum outro jogador brasileiro aí. E pela posição ficou atribuído ao Garrincha, mas eu tenho a foto original que saiu numa publicação do Cruzeiro, que tinha reportagem sobre a Copa de 62. E aí o Fernando Calazans tinha uma crônica, uma coluna no Globo. E aí estava uma discussão, estava surgindo um jogador, Felipe, que jogou no Vasco e tal, e estavam comparando o Felipe ao Garrincha, que ele driblava bem e tal. Aí o Fernando Calazans chegou, e essa foto está no livro do Rui Castro, essa foto que não é o Garrincha, que é o Vavá. Aí o Fernando Calazans chega e escreve: olha, para marcar o Garrincha precisavam de 8 jogadores, não sei o que e tal, e cita, veja a página tal do livro do Rui Castro em que aparece o Garrincha cercado por 8 jogadores. Aí mandei um e-mail para o Fernando Calazans, elogiei a crônica e tal, mas falei: mas essa foto aí não é o Garrincha, é o Vavá. E aí ele que me respondeu com essa frase: se a lenda supera o fato, imprima-se a lenda. Esse jogador vai continuar sendo Garrincha. Caiu, Conde? Tá aí, não, estamos aqui. Ele cita o filme e fala que e aí por isso que eu dei o título dessa crônica, aproveitando essa... Zé Carlos, para a gente terminar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você está vendo o momento do Brasil, primeiro 1 ano e meio praticamente de governo Lula, as ações muito intensamente, a gente tem vivido muito intensamente. Essa semana que está um pouco monótono, assim, mas tirando ela, né, a gente não teve um dia sequer de tédio na cobertura política brasileira. Como é que você está vendo o governo Lula? Como é que você está vendo a situação do Rio de Janeiro, teu estado aí? Aqui no Rio a coisa tá bem complicada e eu tenho a mesma opinião que o Nassif com relação a uma coisa recente, que foi a revelação dos mandantes, né, do assassinato da Marielle e do motorista Anderson. Eu acho que ainda está faltando peça nesse quebra-cabeça. Tem que saber quem eles foram mandantes, mas tem o mandante do mandante, né? Eu acho que não fica só nessa escala aí de ordens, terminando nos brasões, né? Uma outra coisa que eu achei, quer dizer, aí você tem aquela história da correlação de forças, né? Do Lula ter declarado que não se deve remoer o passado. Então, não incentivou e já tinha até uma campanha pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, do Silvio de Almeida, lembrar para não esquecer. E eu acho que tem que se remoer mesmo, isso tem que ser revelado, a justiça de transição que não foi feita na época, não sei nem se tem mais como fazer, mas a gente tem que relembrar esse passado, que agora já está até meio longínquo, mas as coisas estão se repetindo. Eu estou até fazendo uma oficina agora na Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC,
que o tema é Mulheres no Golpe de 64, adesão, omissão e resistência. Aí eu escolhi a parte da adesão e eu estou usando como tema, e estou fazendo pesquisas, a respeito daquele movimento da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Pesquisando imagens, pesquisando em livros, em textos. E 60 anos depois é a mesma coisa, Deus, Pátria, Família e Liberdade, um apelo ao sentimento religioso, que na época era mais da Igreja Católica, né? E tinha até aquele padre Peito que veio lá dos Estados Unidos, família que reza unida, permanece unida. Esse medo que é incutido do comunismo, que na época até existia alguma razão de ser, porque a gente estava vivenciando a Guerra Fria, mas nos tempos atuais não tem sentido nenhum. Então, quer dizer, a gente saiu do inferno, mas acho que a gente nem no purgatório ainda está, paraíso muito menos. E essas forças de extrema-direita e fascistas continuam atuantes, assim, como o rapaz falou, acho que foi ele, né? Que você vai ficar numa escalada de ter que ficar negando essas fake news que eles foram lançando. No meu filme, até, esse negócio de fake news é antigo, porque tem uma cena também que se repete em tudo quanto é filme documentário sobre o golpe de 64. Teve o famoso comício da Central, no dia 13, lá do Jango, né? Ali do lado do Ministério do Exército. E tinham os petroleiros, várias faixas e tal, e os petroleiros da Petrobras resolveram ir com umas tochas. Aí deu ruim, né? Teve um determinado momento lá que essas tochas pegaram fogo nas faixas, e aí o pessoal ficou agrupado assim para poder apagar. E essa cena é mostrada como se aquilo fosse uma depredação, que o pessoal estivesse incendiando alguma coisa. Eles incendiaram no dia seguinte, foi a sede da União Nacional de Estudantes aqui na Praia do Flamengo. Mas essa cena é o contrário, o pessoal tentando apagar essas chamas que foram as tochas lá dos petroleiros que colocaram. Isso eu coloquei no filme também. Ô Zé Carlos, como é que está essa situação no Rio de Janeiro? Você que... eu não sei se eu posso definir você como um carioca da gema, aquelas coisas. Sim, eu posso definir assim? Não, da gema não, porque o meu pai nasceu mineiro, em Santa Rita do Sapucaí. A minha mãe é carioca, mas eu sempre morei na da Clara, então, né? Carioca da Clara. Como é que está essa situação das milícias dominarem territórios? Isso você sente também, quer dizer, de onde você mora, de onde você circula, ou realmente é uma questão que é mais nas comunidades que isso digamos, sentido? Ontem eu trouxe uma notícia aqui na nossa programação de que o ICMBio, a Polícia Federal e o IBAMA, eles desbarataram, né, um loteamento criminoso, né, clandestino. As autoridades tentam fazer alguma coisa, mas inclusive o próprio assassinato da Marielle e do Anderson Gomes tiveram a ver com esse tipo de coisa, né, com loteamento, com essas coisas. Como é que você vê esse fenômeno hoje no Rio de Janeiro e se as administrações públicas podem dar uma resposta de fato para isso? Porque tá tudo dominado, né? Que a gente, pelo menos o que a gente recebe de informação. Eu acho difícil. Inclusive, esse termo que se usa para o poder da milícia ser um poder paralelo, ele não é paralelo, ele já está intrinsecamente dentro do Estado. Quer dizer, vários governadores, tirando a Benedita, acho que foram presos. E esse agora parece que tem uma notícia recente do Ministério Público do Estado, também com uma ação contra ele, do financiamento da campanha dele, que ele criou uma opção de funcionário fantasma lá no órgão ligado à UERJ, que fez pagamentos milionários, uma coisa absurda, que deve ter sido para financiar os cabos eleitorais dele. Eu vejo com muita preocupação, quer dizer, eu moro aqui na Zona Sul, aqui no Jardim Botânico, você
quer dizer, quem sofre mesmo, né, inclusive com essa repressão policial, são o pessoal das comunidades. Mas eu mesmo já, no meu caso, por exemplo, já fui vítima assim, de pequenos furtos, né? De estar com uma correntinha assim na praia e pegar um moleque e puxar e tal. Inadvertidamente, a minha reação foi correr atrás do rapaz. Aí tropecei e estou cuidando do maldito rotador até hoje em função disso. Mas é complicado, muito complicado. Inclusive, as forças de oposição aqui também, o PT aqui também não é muito... Tem expoentes bons, até tem uma geração nova de mulheres negras, né? Aí está a Iná de Paula, o pessoal também tem candidatos importantes, interessantes, o próprio Tarcísio, o Glauber, daqui do Rio, tem o Chico Alencar, mas a força é muito, muito grande. A milícia está embrincada aí no poder. E é um dos mitos que eu combato lá, milícias e mitos. Zé Carlos Faria aqui no 11 News, só agradecer você, meu querido, obrigado pelo carinho aí, você está aqui junto da gente, da nossa comunidade, sempre presente, é um prazer, satisfação te receber aqui no nosso 11 News, nosso programa, e fica o convite para voltar de novo, para a gente fazer outros comentários, trazer outras. Você está preparando alguma coisa, não? Algum filme, alguma... Eu estou fazendo essa oficina lá na FGV quer dizer, dentro da oficina você vai oferecer uma proposta de roteiro de um curso de 20 minutos e o meu vai ser com essa temática da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Zé Carlos Faria, a gente segue aqui no 11 News. Obrigado, querido. Obrigado a você, estou à disposição. Um abraço para o pessoal todo aí. Parabéns pelo programa e o seu parceiro, o Nassif, hoje você é parceiro dele, né, às quintas-feiras, né, no programa de noite. Nassif é uma pessoa maravilhosa, ótima, que é uma amizade que eu fiz aí também virtualmente. A gente tem identificações em comum, ele estudou lá em Santa Rita, a terra do meu pai. Ele é muito bom mesmo.